Sejam bem-vindos ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e tenho aqui ao meu lado Roberto Robaldo, médico proctologista, e já quero deixar um recado muito importante para você. Aproveite e já curta esse vídeo, compartilhe, avise em todos os grupos de WhatsApp, se inscreva nessa mídia, isso é muito importante, porque assim a plataforma entende que os nossos assuntos têm valor e apresentam para mais pessoas. E dito isso, pessoal, hoje nós temos a honra de receber a Helena para conversarmos sobre a importância dos farmacêuticos para a nossa saúde. A Helena Duarte é farmacêutica e bioquímica, formada pela Universidade Católica, tem diversas especializações e já atua nessa área há mais de 20 anos. Além disso, ela também é fundadora e proprietária de duas farmácias de manipulação, a Formulari e a Fórmula Precisa. Fica ali na Dom Joaquim, quase esquina com Anchieta, um ambiente lindíssimo, de extrema qualidade e tecnologia. Seja bem-vinda, Helena. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Dr. Roberto, Dr. Henrique. É um prazer estar aqui falando com você sobre farmácia, sobre farmácia de manipulação, que é uma área, que é a minha área, a área magistral, a área do meu DNA, a área que eu gosto, e eu fico muito, muito feliz. Muito bem, Helena, um prazer te ter aqui. Conta para nós, conta para os nossos ouvintes, por que escolheste ser farmacêutica? Como é que começou essa história tua na farmácia? Bom, o meu encanto na área de farmácia é ligado à área cosmética. Então, não todas as minhas especializações, mas as minhas primeiras especializações foram voltadas para a área cosmética. Era uma área que eu sempre gostava, porque via produtos nas farmácias, produtos em lojas de magazine, como tinham mais outros aqui em Pelotas, e aquilo nas prateleiras sempre me encantava. Né? Então, os produtos importados, depois, como é que era feito, como é que era fabricado aquilo ali. Então, sempre foi uma coisa que me deu muito encantamento. E uma curiosidade que o pessoal tem é que se imagina o farmacêutico só como aquela pessoa que está ali atrás do balcão, das farmácias tradicionais. Nos conte um pouquinho sobre a especialidade de farmácia bioquímica. Uhum. Bom, o farmacêutico, na verdade, é um promotor de saúde. Né? Eu digo sempre assim, o farmacêutico, desde o início da minha profissão, quando eu iniciei, eu sempre tive um grande vínculo com a classe médica, com a classe nutricionista, com os dentistas, porque eu acho que o farmacêutico, ele é o elo entre o médico, entre o nutricionista, o dentista, o veterinário e o meu paciente. É ele que vai fazer a promoção da saúde, né? Ele que vai ser responsável pela adesão do paciente ao tratamento, pelas explicações que depois são dadas no balcão da farmácia. É por isso que hoje em dia é tão importante a farmácia clínica, né? A farmácia, o farmacêutico presente, atuante dentro de uma farmácia. Excelente. Perfeito. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Roberto, que sem eles não teríamos este podcast, não conseguiríamos levar informações de qualidade para as pessoas. Inicialmente, gostaria de agradecer o laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Também queremos agradecer a parceria da Marco Investimentos, especialistas em credibilidade e confiança. Em parceria com a XP, eles desenvolveram uma assessoria muito especial, que é o modelo Marco de atendimento, colocando o cliente sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse marcoinvestimentos.com.br. Outro parceiro patrocinador que temos aqui do podcast é o Dr. Jefferson Freitas, consultório odontológico. Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como também na parte estética. Telefone 999-830444. Queremos agradecer e apresentar para vocês também a Up Imóveis, que é a imobiliária que mais cresce em Pelotas e na região. Eles são especialistas em vendas e locações. A Up possui 2 unidades no centro da cidade de Pelotas e uma linda unidade que fica no Parque Una, no prédio Una Makers. Entre em contato através do 53 3307 0251 ou acesse uprealiza.com.br.
Agradecer também a CleanRad, clínica radiológica, referência em confiança e tecnologia. A CleanRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta a segurança nos cuidados com a saúde. Ligue para 3225-2233 e agende seus exames. Tio Henrique, cada vez nós temos mais patrocinadores, está ficando um sucesso, fala meu doutor, hein? Que bom, a gente precisa pagar as contas do podcast. Mas ainda temos um espacinho para você que se interessou pelo podcast, quer estar aqui conosco, quer ser um parceiro, entre em contato com a nossa produção, vamos conversar, com certeza prestigiaremos a sua iniciativa. E além disso, eu quero deixar um lembrete muito importante. Eu e o Henrique somos médicos, mas hoje nós estamos aqui representando você. Nós somos o interlocutor das pessoas que estão nos assistindo. Por isso faremos perguntas para a Helena que muitas vezes podem parecer básico para algumas pessoas, mas é super importante porque eu tenho certeza que alguém que está nos assistindo gostaria de ter feito essa pergunta. Então, precisamos da ajuda de vocês. Deixe seus comentários, nos sigam em todas as mídias, interajam conosco. Isso é muito importante para que o nosso programa fique cada vez melhor. Muito bem, Helena. Vamos lá, então. A gente vê que nas farmácias tem um farmacêutico, né? Sempre. É obrigatório? Sim, um farmacêutico é obrigatório em horário integral da farmácia. E por que eles estão ali? Qual é a função do farmacêutico na farmácia? Hoje, o farmacêutico dentro da farmácia, seja na farmácia de manipulação, na drogaria, que a gente chama, é fazer justamente o acolhimento do paciente, do que chega na farmácia, a interpretação da prescrição médica, o treinamento de todos os colaboradores, os funcionários que nós temos na empresa, né, para um bom atendimento, para pegar a prescrição médica e decifrar o que está ali escrito. Aqui, a Helena é muito educada, ela não estava com coragem. Eu ia falar que decifrar a letra dos médicos, que a nossa letra é um terror. Pois é, Helena, isso é uma coisa que as pessoas sempre perguntam. Tem alguma disciplina na faculdade para conseguir interpretar a letra dos médicos? E brincadeiras à parte, além desse perrengue com as receitas, qual que é uma outra dificuldade nesse contato com a população? Eu sei porque às vezes as pessoas chegam e dizem, não, eu quero aquele remedinho pequenininho, branquinho e tal. E aí, como é que é essa abordagem? Como é que é esse dia a dia em contato com as pessoas? Bom, o dia a dia, hoje a gente tem cada vez mais os pacientes em busca de medicações nas farmácias, sejam porque já são medicamentos de uso contínuo ou não, mas principalmente buscando sempre medicamentos pensando na sua qualidade de vida, né? Então, o farmacêutico é essencial para essa tomada de conhecimento, dando esse conhecimento para as pessoas, explicando a forma de tomar, a forma de usar, sabendo das outras medicações que ele utiliza, né, dentro do seu protocolo, para saber se não tem nenhuma interação com alguma outra substância medicamentosa, se toma de uma forma correta, né? Tem pessoas que, eu não uso água para tomar o medicamento, eu uso leite, pode, não pode. Então, sempre o farmacêutico é o que dá essa instrução, né? Que traz essas informações para o paciente. E muitas vezes aborda esse paciente, tem contato no momento onde o paciente não está tão ansioso quanto na consulta médica. Então, muitas vezes eu noto que os pacientes esquecem de como aquela prescrição que o médico explicou e vão ser relembrados lá pelo farmacêutico. Sim. Né? Isso é uma coisa que acontece no dia a dia e eu agradeço a disponibilidade de vocês para nos ajudar a dar essa continuidade. E falando nisso ali, em momentos dentro da loja, dentro do balcão, nós temos uma dúvida muito recorrente entre as pessoas, entre a população como um todo, que são algumas diferenças. Qual que é a diferença do medicamento referência, genérico, similar, medicamento manipulado? O medicamento referência, o medicamento de marca, é o medicamento que deu início aquela substância. Eu digo para exemplificar, assim, falando para as pessoas entenderem. É um medicamento que a indústria farmacêutica investiu em pesquisa, investiu todo o seu conteúdo científico naquele produto. Então, ele detém uma patente, né, daquele produto. E só depois de alguns anos essa patente vai cair, ele vai ser liberado para ser um medicamento genérico, para estar disponível para as farmácias de manipulação, as substâncias. O medicamento manipulado é um medicamento individualizado.
É um medicamento que o paciente vai buscar individual para ele. Por quê? Que é a importância dessa função do medicamento manipulado. Porque eu digo sempre assim, acho interessante dizer que hoje ninguém é igual a ninguém, né? Cada pessoa é um ser único. Então, olha a importância da farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação faz o medicamento para cada pessoa. Específico. Para uma pessoa de idade que não consegue tomar um medicamento em cápsula, ela pode fazer em outra forma farmacêutica, numa forma farmacêutica xarope, numa forma farmacêutica orodispersível. Uma criança não pode utilizar uma cápsula, um comprimido, pode utilizar também de uma outra forma farmacêutica, né? A dose pode ser adequada ao paciente, né, de determinada idade. Um medicamento pode ser colocado em uma cápsula junto com outro medicamento e aí a pessoa tomar uma cápsula só, então facilitando a pessoa, tendo mais adesão do tratamento, né? Claro, tudo respeitando incompatibilidades, farmacotécnica. Então, assim, é a grande vantagem hoje da farmácia de manipulação, a individualização do produto, né? Trabalhar com produtos individualizados. Excelente. Perfeito, Helena. Me fala uma coisa. Os pacientes têm uma certa dúvida sempre se pode mastigar o comprimido, se tem que deglutir ele inteiro. Como é que é a recomendação? A recomendação não é mastigar o medicamento. A recomendação é a gente tomar o medicamento com um copo de água, né? Eu digo sempre com um copo cheio de água, e engolir o medicamento, né? Seja ele em cápsula, em comprimido. Por que isso? Porque os medicamentos, um comprimido, por exemplo, existe comprimido gastro resistentes, né? Que são revestidos. Imagina eu mastigar um comprimido, né? Então, uma cápsula. Existem cápsulas gastro-resistentes também. Então, não posso abrir a cápsula e tomar a cápsula. Eu tenho que ingerir o medicamento na forma íntegra que ele está. E tem existe alguma diferença marcante entre cápsula e comprimido de vantagem ou não? Eu vou puxar para o meu assado. Eu gosto mais das cápsulas, né? As cápsulas, hoje em dia, a gente tem N diferentes tipos de cápsulas. A gente tem as cápsulas comuns, que são as cápsulas de gelatina, que são de origem animal. A gente tem as cápsulas vegetais, né? Que são de matérias-primas vegetais. A gente tem as cápsulas que a gente chama as tapiocaps, que são as cápsulas de tapioca, né? De tapioca. Então, a gente tem as cápsulas gastro-resistentes, né? Que a gente já compra ela com certificado de ser gastro-resistente, que eu tenho todo um aparato de segurança para aquelas cápsulas. Gastro-resistente é uma cápsula que vai passar pelo estômago sem ser digerida. Isso. Como é que ela é fechada, aquela cápsula? Porque ela vem em duas partes e é colocada a medicação dentro. Uhum. O que sela aquilo ali? Vai super bonder? Então, hoje a farmácia de manipulação, se a gente for pensar, ela existe há quantos anos, né? Então, é de uma forma sempre artesanal que a gente faz, né? A gente usa os encapsuladores, né? Que são placas para o encapsulamento, né? Para fazer as cápsulas, digamos assim. A gente coloca todas elas alinhadas, conectadas? Não, a gente coloca todas elas inteirinhas, né, dentro dos encapsuladores, né, fechadinhas, e depois manualmente a gente abre uma a uma, cápsula por cápsula. Estou dizendo de um grosso modo, claro. Faz o preenchimento delas, né, com todos de acordo com a quantidade do medicamento solicitado, na minha ordem de manipulação, com recipiente, tudo com a farmacotécnica, que eu gostaria de explicar um pouquinho mais depois. Claro. E aí depois a gente faz o fechamento das cápsulas. Mas não existe nenhum selante, nenhuma cola, não existe nada disso. Elas encaixam... Pois é, falando em fechamento, nós notamos que tem alguns medicamentos que vêm em frascos escuros para proteger da luz, outros vêm em frascos plásticos, alguns vêm em umas cartelinhas que é só romper e soltar, outros vêm em cartelinha metálica, né, como se fosse tem um blister. Exatamente. Por que tem essas variações?
qual o propósito desses tipos diferentes de embalagens? Existem produtos fotossensíveis ou outros produtos que têm tendência a sofrer processos oxidativos. Então, são colocados em embalagens âmbar, são colocados em frascos mais protegidos, né? Eu digo sempre um caso da vitamina C, né? Vitamina C é fotossensível, né? É fácil de oxidar. Então, cápsulas com cor, né? Não cápsulas transparentes, em frascos também que não sejam transparentes, em frascos brancos, né? Ou âmbar, se for o caso, sempre protegendo da luz, né? Então, é bem importante tu falar isso até, Roberto, que eu digo sempre assim, ó, as cápsulas, os medicamentos são enviados para os pacientes e devem ser mantidos nas embalagens originais da farmácia, para garantir, né, a total integridade dos produtos. A gente sabe que hoje tem porta-comprimidos, né, porta-cápsulas, mas eles são organizadores, né? Eles, na verdade, eles não são as embalagens que a gente deva guardar os comprimidos nossos todos, prazo. né? E sim como eles funcionam, eles facilitam, eles são facilitadores, né? Assim como organizadores. Mas pode ter aquela caixinha com os dias da semana, retirar, colocar ali? Pode ter normal. Mantém a segurança. Mantém segurança em lugar livre de umidade, meio difícil, né? Em Pelotas, nossa cidade é complicado. Livre de umidade. Então, eu gosto de sempre manter ele, faz a semana no organizador, o restante deixa dentro do pote, com a sua sílica, direitinho, fechado, em ambiente livre da umidade, livre do sol, livre do calor. É bem importante. E aqueles pacientes, tipo eu, que às vezes estou com as contas apertadas, então eu vou lá, em vez de comprar o medicamento na dose certa, eu vou comprar a dose dobrada e corto esse comprimido ao meio, que vai dar o meu cálculo certinho, assim eu economizo no final do mês. Isso pode ser feito? É seguro? Não é seguro, por N motivos. Um deles é o assunto que a gente anteriormente falou, que os comprimidos, se são gastroresistentes, não devem ser cortados, né? Então... como é que eu vou ter uma certeza de dose se eu cortar um comprimido? Porque, geralmente, quando eu corto, mesmo usando um cortador, ele às vezes esfarela, não quebra direitinho, sabe? Eu não tenho uma uniformidade de dose naquela ruptura do comprimido. Então, o que é o mais correto? Manipular. Perfeito. Né? É manipular o medicamento. Vou ter que ir lá, doutora Henrique. Parar com essa mania de cortar comprimido. Se você corta comprimido em casa, comente abaixo aqui se você também faz isso. É isso aí, Robertinho. Em relação aos antibióticos, Helena, o pessoal se preocupa muito. Me conta, pode beber e tomar antibiótico? Essa é uma pergunta recorrente dos pacientes. Não pode beber e tomar bebida alcoólica e tomar medicamento. Seja por tirar o efeito do medicamento, seja por daqui a pouco alguns medicamentos aumentarem o seu efeito, haver uma potencialização do efeito. Então, reforçando ao paciente, a melhor forma de tomar os medicamentos é com água. E tem outra polêmica envolvendo antibiótico. Aquelas mulheres que estavam usando anticoncepcional começaram a tomar antibiótico e engravidaram. E aí, existe essa associação? Existe, muitas vezes, sim. Então tem que ter cuidado. Sim, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E aí, ressalto sempre a importância. Tem dúvida? Vai até a farmácia, né? As farmácias hoje, todas as farmácias possuem um farmacêutico. Né? Então, vai até farmácia. Eu digo, tem um farmacêutico para chamar de seu, né? Vai para farmácia, ligue, fale na rede social, fale no WhatsApp, né? Converse com o atendente. Se o farmacêutico não está ali disponível, né? Que muitas vezes na farmácia de manipulação está no laboratório, está fazendo alguma burocracia dentro da farmácia, mas aguarde um momentinho, peça para falar com ele. Todas essas dúvidas vão ser tiradas pelo farmacêutico, sabe? É muito importante. E isso vai ser importante no tratamento dele. Imagina, a pessoa está tomando precisa tomar um antibiótico, né? Para uma infecção bacteriana. E aí tu simplesmente corta o efeito do medicamento, sim, né? Ou acaba tendo que, de repente, voltar a usar outro antibiótico, né? Porque a bactéria foi resistente àquele ali. Então, isso é muito importante.
Falando em antibióticos, temos, de uns tempos para cá, necessidade de receita, né, para conseguir adquirir os antibióticos. E isso foi muito importante porque parou com o uso indiscriminado de medicamentos. Muitas vezes as pessoas acham que antibiótico funciona para tudo. Como é que tem sido a experiência de vocês, estando do outro lado, com a dinâmica? Os pacientes têm respeitado, têm pressionado vocês para conseguir receita sem antibióticos sem receita? Não, hoje é muito tranquilo. Antibiótico somente com receita. Hoje nós, de alguns anos atrás já, nós temos em todas as farmácias, existe o que a gente chama de SNGPC. Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, onde os antibióticos passaram a fazer parte desse sistema, assim como os medicamentos controlados. Então, todos os medicamentos que são comprados pela farmácia, a farmácia tem que notificar ao SNGPC, né? E todos que são vendidos também. Né? Então, a conta tem que fechar, o que entra e o que sai. A conta tem que fechar. Nós somos vistoriados, né, por uma Visa, né, que quando vai na nossa farmácia, ela, inclusive, ela pode chegar a qualquer momento e pedir um balanço de medicamentos controlados, um balanço de medicamentos de antibióticos, gostaria de ver quantos você tem no armário, né? Isso tem que estar sempre disponível, isso é muito claro, assim. Então, tendo o farmacêutico dentro da farmácia, isso fica uma coisa muito tranquila, assim, de se trabalhar. Inclusive na farmácia de manipulação, porque eu vou ter que ir lá pesar a quantidade de gramas que eu tenho disponível na farmácia, vai bater com o meu livro, vai bater com o meu sistema automatizado. Então, isso tudo tem um controle. Por isso que fica aquela segunda via da receita, ou uma das vias fica na farmácia. Fica a primeira via a receita do controlado, fica a primeira via, do antibiótico fica a segunda via. A Helena me salvou porque muitos pacientes perguntam, doutor, mas o que fazem com aquela receita que fica na farmácia? E eu nunca soube ao certo responder, agora já temos certeza do que acontece. Muito bem. Helena, outra dúvida que nós temos dos pacientes muito frequente é por que existe remédio tarja preta, tarja vermelha? O que significa essa diferença de cores? Medicamentos de tarja vermelha são medicamentos que precisam de orientação médica, receituário médico, né? Venda sob prescrição médica, né? E os medicamentos de tarja preta, na parte dos controlados, né? É devido ao tipo de receituário, ao tipo de classificação dele. Né? Os medicamentos que causam dependência, né? Os medicamentos de tarja preta, os medicamentos vermelhos também existem também na parte dos controlados, e existem também alguns medicamentos que não são controlados, mas são tarjados, né? São aqueles de que não são de livre venda, né? Sim. Exigem prescrição. Eu digo sempre assim, é os que têm que ficar atrás do balcão da farmácia. Hoje a gente vê muita farmácia, né, com muito medicamento fora, né? Do balcão, com autosservice, né? Mas os medicamentos de tarja sempre têm que ficar atrás do balcão, porque eles necessitam de de prescrição. E esses medicamentos podem ser manipulados também? Pode ser manipulados. Uma coisa que eu gostaria de salientar, não é que eles precisam ser vendidos somente com uma prescrição. Sim. Sabe? Mas eles necessitam de um atendimento para aquele produto, um atendimento farmacêutico. Um exemplo é uma nimesulida. Uma nimesulida é vendida livremente, né? Mas ela é um medicamento que tem que ter esse controle. Que tem que ter o controle, porque tem que ter a interação do farmacêutico com o paciente, né? Tá tomando um anti-inflamatório, mas para que tu tá tomando um anti-inflamatório? Tomas algum outro medicamento que possa causar interação, né? Sempre tem que ter esse cuidado. Eu digo sempre para as gurias da farmácia, sempre tem que ter o cuidado com o medicamento que exige a prescrição, sabe? Da orientação. Então, sempre chamo o farmacêutico e peça essa orientação. Perfeito. Helena, uma dúvida que principalmente as mulheres têm. Quando que usa gel, quando que usa uma loção, quando que usa um creme? Né? Porque qual o melhor veículo? Né? Qual é a diferença desses veículos para os cosméticos, principalmente?
Depende do tipo de medicamento, do tipo de produto a ser veiculado. Uma loção, né, tem características farmacotécnicas, né, que tem agentes emulsionantes, que a gente chama, tem agente emulsionante, ceras, conservantes, antioxidantes, né? Então, ela tem uma melhor espalhabilidade na pele, né? Um creme tem uma consistência determinada, né? Tem uma viscosidade determinada. Um creme, ele tem uma consistência maior, tem uma densidade maior. Um gel é hidrossolúvel, né? Os géis são hidrossolúveis, então saem facilmente na água, né? Então, eu digo um protetor solar loção, não tem como fazer um protetor solar loção, né? Ele tem uma melhor espalhabilidade, né? Então, tem maior resistência à água, né? Hoje, um gel, né? Os géis básicos que eu digo, os géis que a gente tem na farmácia mais antiga, assim, os géis são hidrossolúveis, eles saem com a água, eles se ligam às moléculas de água e vão embora. Então, a gente tem produtos hoje na farmácia, né, com a evolução de alguns géis que eu possa ter uma resistência maior, sabe? Mas de comprovação, a gente, na farmácia de manipulação, quando a gente faz alguns produtos, seja as bases, sejam as cápsulas, a gente manda todos os meses para laboratórios terceirizados, para comprovação de estabilidade, comprovação de características farmacotécnicas, de análise microbiológica. Tudo isso é enviado para essa comprovação. Tem todo um controle. Tem. E uma coisa importante, às vezes o pessoal, as mulheres, os homens, acabam exagerando nos medicamentos, compram, passa da validade, ou é um medicamento que sobrou. Como descartar esse medicamento? Pode botar na privada, pode botar no lixo normal, quais os riscos, o que se deve fazer com essas sobras? Hoje eu estava falando essa semana com algumas discussões na farmácia sobre isso, que uma das principais características assim é a noção que as pessoas estão tendo cada vez mais de produtos que são ecologicamente corretos, né? E do descarte correto de produtos, seja no lixo nosso normal, né? Mas na farmácia de manipulação isso é muito inerente sempre, porque a gente trabalha com um sistema de gerenciamento de resíduo. Então, todos os resíduos que a gente gera na farmácia, a gente tem uma coleta adequada, uma coleta de um serviço terceirizado, né? Então, um medicamento, quando ele é para ser descartado, ele não pode ser largado no lixo comum, né? No lixo das casas. Eles têm que ser colocados em lixos corretos, seja em algumas farmácias que fazem o recolhimento. Aqui em Pelotas tem, eu não sei se ainda tem, mas tem a Secretaria de Saúde, fazia recolhimento. Existem alguns postos que fazem recolhimento. Então, tem que ser levados a esses descartes definidos, né? Não podem ser largados diretamente, seja no vaso sanitário, seja na pia, sendo colocados. Devem ser largados, enviados para lugares de coleta desses tipos de resíduos. Para dar um destino adequado. Sim. E não acabar contaminando a natureza. Né? Sim. Perfeito. Helena, então, antigamente, quando a gente não tinha as indústrias, todos os medicamentos eram manipulados. Onde que surgiu a farmácia de manipulação? Nos conta um pouquinho da história da farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação surgiu através com os boticários, né? Surgiu primeiramente através dos indígenas, né? Depois surgiu os boticários e eu lembro que o meu marido tinha um tio que tinha farmácia aqui em Pelotas há muitos anos e ele atendia na farmácia, e também fazia os seus medicamentos, né? Então, isso vem de questões muito, muito antigas, né? A farmácia de manipulação foi itinerante, assim, foi a primeira leva, foi onde iniciou, né? As farmácias, os medicamentos, a cura de várias... eu digo, eles faziam muitos produtos para dermatites, para feridas. Tudo eram feitos realmente
Nas farmácias de... Tônico capilar, Nas que eu tô boticas. precisando. Tônico capilar, tá precisando, ela tá preocupado com o cabelo, Robertinho. Depois que a Mariana Scribel esteve aqui, a dermatologista, especialista em tricologia, eu virei modelo para falarem sobre calvície, eu fiquei bem Eu preocupado. acho que cada semana estão Eu maiores. vou lá na farmácia da Helena ver o que tem ali. Helena, mas brincadeiras à parte, tudo começou na farmácia de manipulação, depois vieram as indústrias e tudo mais. Mas, hoje em dia, nós podemos considerar que os medicamentos manipulados têm o mesmo efeito do que os medicamentos industrializados? Sim. Eu falando um pouquinho assim de medicamento manipulado para as pessoas entenderem, a farmácia de manipulação, ela compra os mesmos insumos que a indústria farmacêutica, dos mesmos lugares onde a indústria farmacêutica compra. Né? Então, qual é a diferença da farmácia de manipulação para a indústria? A quantidade de produto. A farmácia de manipulação vai comprar uma quantidade muito menor do que uma indústria farmacêutica. Vai comprar gramas, vai comprar meio quilo, 1 quilo. A indústria compra toneladas. Né? Então, os lugares aonde nós compramos são os mesmos. Como é que vem o produto para a gente, né, para a farmácia de manipulação? Quando nós, primeiramente, para nós comprarmos um produto na farmácia de manipulação, a gente faz uma qualificação de fornecedores. Todos os fornecedores na farmácia de manipulação devem ser qualificados pela farmácia. De que forma? Sejam através de questionários enviados para a farmácia, solicitação de documentos obrigatórios, de documentos que a farmácia acha pertinente serem enviados, de visitas técnicas às indústrias, e aí a gente faz uma qualificação desses fornecedores. Tanto os fornecedores, ou através de associações que nós participamos, né, que fazem também essa qualificação, estando esses fornecedores qualificados, a gente começa a fazer as cotações de produtos, né? Enviar quais os medicamentos nós vamos comprar, né? São enviados para essas indústrias, solicitados esses produtos, e quando eles vêm para a farmácia, né? Eles vêm juntamente com um certificado de análise. Todas as matérias-primas que vem para a farmácia de manipulação, ela vem com um certificado de análise, né? De qualidade daquele produto. Então, isso comprova todos os testes que a indústria que está mandando a minha matéria-prima fez. O que são esses testes? Ali no meu certificado de análise vai ter validade, fabricação, lote, de qual país é a origem, qual é a solubilidade, quais são as características organolépticas, qual é a densidade, qual é o teor daquele produto. Isso é uma coisa muito importante na farmácia, né? Porque todas essas características são levadas em conta para a minha manipulação, para a minha farmacotécnica. Todos eles baseados em quê? Na minha farmacopeia brasileira, em compêndios que existem, né, que são liberados pela Anvisa, que eu posso me basear para mim fazer essas análises de qualidade. Então, através disso, esse produto vai chegar na farmácia, vai ser enviado para a minha quarentena, né, que é onde o produto vai estar lá paradinho, esperando a minha análise do meu controle de qualidade dentro da farmácia. Então, lá na farmácia, quando ele chega, vai para a quarentena, depois ele vai para o nosso controle de qualidade, e lá as gurias vão fazer um laudo de análise, né? Ou seja, vão fazer todos os testes para comprovar tudo aquilo que o certificado de análise está me dizendo. As características organolépticas, a densidade, viscosidade de produto, né? Solubilidade de produto. E nós vamos fazendo a nossa ficha técnica, o nosso laudo de análise, né? Baseado na farmacopeia brasileira também. E só depois daí esse produto está liberado para ir para o meu almoxarifado e ir para dentro do meu laboratório. Vendo todas essas etapas, eu nunca mais reclamo quando me dizem, não, daqui a 2, 3 dias pode vir buscar. Eu, poxa, 3 dias? Olha o milagre que eles conseguem fazer nesse período, hein, Henrique? Helena, e o pessoal que está nos escutando, aí, que está nos assistindo, que quando for escolher uma farmácia, como é que ele pode saber se essa farmácia segue esses preceitos todos? Tem algum norte que esse paciente deva procurar? Hoje as farmácias de manipulação são reguladas por legislações e por RDCs, que são baseadas nas boas práticas de manipulação.
né? Então, a confiabilidade, né, do produto manipulado é essencial para a farmácia de manipulação. O paciente tem que buscar e avaliar a farmácia de manipulação que tem produtos que elegem fornecedores através de qualificação de fornecedor. Isso é muito importante, né? Eu sempre, desde todos esses anos que eu trabalho na farmácia de manipulação, fornecedores mudam, né, durante esses 22 anos. Mas a gente tem que eleger fornecedores que tenham um compromisso, né, com a farmácia de manipulação. Isso é muito importante, né? Então, eu vou ter matérias-primas de qualidade, que dê segurança para o meu paciente, né, que ele busque produtos que eles saibam que estejam tomando produtos corretos, com teor correto, com uma qualidade correta. Então, isso é bem importante. Farmácias que tenham farmacêutico, né, é importante também. Que esteja aliado às boas práticas da manipulação. Na farmácia de manipulação, por mais que tenha várias legislações, inúmeras legislações que a gente segue, né, e que a gente é constantemente vistoriado pelo nosso conselho de farmácia, pela própria vigilância sanitária, né, com várias regras que nós temos que obedecer e colocar em prática, a gente tem regras dentro da farmácia. A gente segue procedimentos dentro da farmácia, que a gente chama de POPs, né, que nos hospitais também tem, né? E nós São os procedimentos operacionais padrão. Procedimento operacional padrão. Então, a gente tem, é como se fosse uma cartilha, né, dizendo para os ouvintes, é uma cartilha que vai ali dizer tudo que acontece na farmácia, desde como o meu colaborador tem que chegar na farmácia, tem que se paramentar, tem que lavar a mão, como é que tem que ser a compra desse produto para chegar numa farmácia de confiança, no meu fornecedor, como é que tem que ser a pesagem, a dispensação, a manipulação. Então, tudo vai estar descrito nesses POPs. Como é que é a lavagem dos meus materiais, né? Então, tudo vai estar descrito lá nos meus procedimentos operacionais padrão que a farmácia de manipulação tem. Ela é uma mini indústria, na verdade. É uma mini indústria com todos os seus procedimentos organizados, né, de uma forma super organizada, que estão descritos nos procedimentos operacionais padrão. Muitos pacientes procuram manipular medicamentos porque em algumas situações ficam mais em conta do que o medicamento referência. Isso ainda é uma verdade? E por que isso acontece? Em grande parte, sim, né? Por quê? Porque a farmácia de manipulação, ela não desembolsa pagamento para a indústria farmacêutica, né? Quantos milhões a gente sabe que a indústria farmacêutica desembolsa, né, para marketing, né, para o desenvolvimento do produto, né, quando a gente pensou lá no medicamento de marca, do referência, para as questões de mídia, de publicidade, de propaganda, né, de congressos, de várias outras coisas. A farmácia de manipulação não tem isso. Então, a gente consegue dar um preço mais acessível para o paciente. Eu digo assim que quando o paciente pensa em medicamento, seja de uma dose adequada para a gente não ter sobras, né? Como ali tu falou anteriormente, eu vou pensar na farmácia de manipulação. O doutor me prescreveu só para mim tomar 20 dias. Eu tenho que comprar uma caixa de 30? Não, tu tem que ir na farmácia de manipulação fazer os 20 comprimidos. Né? Quando eu for pensar, por que eu não posso tomar esses dois? Será que eu posso tomar esses 2 comprimidos? O doutor manda eu tomar os 2 juntos. Será que eu poderia colocar ele na mesma cápsula? É na farmácia de manipulação que ele tem que ir. Como eu falei anteriormente também, um paciente com dificuldade de deglutição, dificuldade de ingerir um produto, né, é na farmácia de manipulação que ele tem que ir. Então... E vocês às vezes conseguem, assim, principalmente crianças, conseguem adequar o gosto, né? Que às vezes a criança fica mais palatável, né? Isso é possível também. Sim, é possível sim. Através de moduladores de sabor, através de flavorizantes, a gente consegue modular alguns sabores mais e a criança ter uma melhor adesão ao tratamento, sim. E conte mais sobre essa cápsula de tapioca. A cápsula preferida das nutricionistas, né? Uma das cápsulas preferidas. São feitas de tapiocas. Então, a matéria-prima é a tapioca. E qual o diferencial dela? O diferencial, ela pode ser usada para cápsulas
dispersíveis não, como é que eu vou dizer? Ela se desmancha de uma forma mais fácil. Elas são usadas para produtos vaginais, né? Elas são utilizadas, né? Ela tem uma dissolução um pouquinho diferente do que as outras cápsulas. Então, eu consigo veicular os mesmos produtos nela, né? Só que de uma forma mais sustentável, de uma forma mais natural, eu digo assim, né? Falando nessa linha natural, nós temos cada vez mais a população buscando suplementos, vitaminas. É seguro adquirir essas medicações e essas substâncias em farmácia de manipulação? Sim, com certeza. Hoje em dia, a farmácia de manipulação trabalha principalmente na busca da qualidade de vida. Então, hoje, a suplementação é importantíssima, né? Claro, sempre com acompanhamento do seu nutricionista, do seu médico, do seu endócrino, né? Mas a suplementação é muito importante. Eu vejo porque o pessoal compra da internet, às vezes, essas vitaminas, não sabe nem de onde veio e qual controle foi feito daquilo que está adquirindo. Na farmácia de manipulação, nós vimos que tem toda essa rigidez no controle. Então, com certeza, a pessoa está segura de que está levando para casa o que realmente está comprando. Com certeza, com certeza. Muito bem. E Helena, nos conta, quais são as grandes novidades que nós tivemos nos últimos tempos na farmácia de manipulação? O que foi de inovador nos últimos tempos? Hoje em dia, nós temos bastante inovação na área cosmética, né? Nos congressos que nós temos um grande congresso dentro da nossa área anual, né, que se chama Consulfarma, né? E então nesse congresso que acontece em julho são apresentadas todas as tendências, né, que já são lançadas no exterior e são apresentadas para nós aqui no Brasil. É o maior congresso na área de farmácia de manipulação. Os grandes lançamentos na área cosmética, né, sempre são voltados para produtos que já foram lançados na Europa e hoje existem produtos ativos para a farmácia de manipulação no Brasil. Digo sempre assim, os grandes produtos das grandes marcas, eles não são lançados no Brasil, né? São lançados na Europa. Né? E a pele das europeias é completamente diferente da pele das brasileiras, né? Então, são produtos, às vezes, que têm uma textura mais para uma pele oleosa, trabalham com matérias-primas com maior emoliência, né? Então, quando vem para o Brasil, muitas brasileiras não se adaptam a determinados produtos. E hoje, quando um produto é lançado na Europa, temos um congresso também, um grande congresso em Paris, e essas matérias-primas vêm para as farmácias de manipulação no Brasil também. Então, estão disponíveis também para adaptar ao nosso clima, para o nosso clima, fazer numa base determinada ao nosso clima. Sabe que nessa área de cosmetologia, minha esposa é farmacêutica, um beijo, Marcinha, e ela trabalhou muito tempo em Porto Alegre na manipulação dessa parte cosmética na farmácia da querida amiga Cris, que é a Farmatec. Lá em Porto Alegre estava começando a Farmatec e nós vimos uma evolução. Depois a Marcinha foi trabalhar com nanotecnologia, que se aplica muito a essa parte de cosmetologia. Conte um pouquinho mais de como funciona essa tecnologia e quais os benefícios da nanotecnologia. Hoje a gente tem inúmeros produtos já nano-encapsulados, né? Que ele vem para os ativos para a farmácia de manipulação com uma estabilidade, né? Agora o nosso último produto, né, de lançamento junto com o PDRN, que não é, no caso, uma nanopartícula, a gente tem os exossomos, né, que não são uma nanotecnologia, digamos assim, mas são nanoencapsulados, são vesículas, na verdade, são vesículas que carregam o meu produto até a minha célula e lá na célula eles entregam o ativo, né? Então são pequenininhos a ponto de chegar na célula. Na célula. Então, cada vez mais, só um exemplo de um produto que agora eu lembrei, que é um produto de lançamento, né? A gente teve 2 grandes lançamentos na área cosmética agora, que são PDRN e exossomos, que são produtos que estão bastante em ênfase na área dermatológica, né? E os nanotecnológicos, que já têm há algum tempo, são produtos que são em nanopartículas muito pequenas e eles vão diretamente lá na minha célula e vão entregar a mensagem para a minha célula, se ligando diretamente aos receptores,
né? Então, eu não tenho uma perda do produto, né? Do produto, digamos, do ativo, né? E eles vão ser mais efetivos para uso. E nas duas farmácias, na Formulária e na Fórmula Precisa, quais são os sucessos de venda, quais os principais produtos de vocês? Linha ligada à qualidade de vida, né? Ligada à parte de nutrição, né? E linha cosmética. Perfeito. Os meus olhos brilham. Muito bem. Helena, mais alguma dica, algum mito, alguma coisa do mundo da farmácia que seja super interessante para quem está nos assistindo? Sobre a farmácia de manipulação, deixar assim o recado, né, dizendo que a farmácia de manipulação é a farmácia que trabalha com a individualização do paciente. É a farmácia que vai trabalhar respeitando o paciente na forma de usar o medicamento, na quantidade de usar o medicamento. Eu não vejo outro lugar a ir a não ser na farmácia de manipulação quando eu busque medicamento de forma individualizada, quando eu busco uma suplementação, um medicamento para mim ter uma qualidade de vida melhor, com uma dosagem adequada, de uma forma farmacêutica adequada. Eu descrevo sempre a farmácia de manipulação. E hoje em dia saiu daquele aspecto de apenas tratar doenças justamente para o oposto, que é buscar saúde e prevenir. Como tem sido essa dinâmica no dia a dia? Hoje em dia, cada vez mais homens, mulheres, né, buscam tanto na parte estética, né, qualidade de pele, do corpo, pela academia, buscam cada vez mais adequar a sua alimentação, o seu estilo de vida, né, porque o principal é a nossa saúde, né? Então, aliar a isso a suplementação, aliar a medicação que ela deva utilizar, aos produtos cosméticos que ela deva utilizar, ao skincare, à limpeza, né? Aos produtos dermatológicos, aos procedimentos dermatológicos hoje nas clínicas dermatológicas, né? E a farmácia de manipulação pode ser sempre uma aliada a isso, né? Fazer a consulta, fazer ao seu médico, ao seu nutricionista, né? Ao próprio farmacêutico, né? Porque muitos farmacêuticos têm essa especialização, que é a farmácia clínica. A gente pode prescrever alguns tipos de tratamentos, assim, e essas orientações, né, são dadas pelo farmacêutico na farmácia de manipulação. Henrique, te prepara. Vou ficar cada vez mais bonito. Vou passar na Fórmula Precisa, não vai ter mais Mas aí vezes precisa de aqui. mágica, Roberto. Tu está enganado. Não é remédio, é mágica. Helena, me salva, por favor, Helena. Helena, nós queríamos te agradecer. Foi muito boa a tua participação conosco. Foi um papo muito legal, né, Roberto? Exatamente, muito produtivo. Muito Esclarecemos bom, muitas muito bom. dúvidas. Helena, para o pessoal saber onde encontra as tuas farmácias, qual é o nome das tuas farmácias, passa para o nosso público, por favor. Nós temos a Formulari em Canguçu, né, na cidade de Canguçu, na Rua Júlio de Castilhos, 1487. E hoje nós temos uma outra unidade, que é aqui em Pelotas, a Fórmula Precisa, na Avenida Dom Joaquim, 120, loja 4. Perfeito. Muito bem, pessoal. Então, te agradecer novamente, Helena. Robertinho, foi muito legal hoje, né, Roberto? Foi, um assunto que é da área da saúde, mas é interessante, né? Todo mundo usa algum medicamento, já usou. Claro. São dúvidas muito frequentes no dia a dia. Pessoal, então, lembrando vocês, sempre todas as terças-feiras, às 19 horas, a gente sempre vai ter um episódio novo, né? Curtam, compartilhem, né? Encaminhem para os amigos. Com isso a gente consegue beneficiar mais gente com conteúdo de qualidade e é isso aí, né, Roberto? Relevância. Boa noite, pessoal. Todas as terças-feiras encontramos vocês. Boa noite. Boa noite.